Fala galera, hoje então a gente vai ter uma aula, né? A gente vai começar a falar sobre as plantas, não é? Que é o assunto que a gente vai trazer em Biologia 1 até o final do ano agora, tá? E aí aquele esquema, tô gravando aqui pra vocês porque eu acho que vai ser melhor pra gente ver as imagens das reproduções, tá bom? A aula hoje vai ser curta, tá? Vai ser bem curtinha, por quê? O nosso desafio é fazer, então, os módulos de exercício da apostila, tá? Então, eu vou dar um geralzão de planta aqui, para vocês conseguirem fazer os exercícios da apostila, e aí depois, então, podem ficar tranquilos que a gente vai ter tempo para falar com mais, né, profundidade sobre as plantas, tudo bem? Mas nessa primeira aula vai ser assim, rapidinho, só pra gente falar um pouquinho sobre as plantas, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente olha um cladograma, né, ele conta uma história evolutiva pra gente, né? Nesse caso aqui, a gente tá vendo a história evolutiva das plantas, tá? Então, a gente tem lá no início uma alga verde ancestral. Então, a partir dessa alga verde ancestral, né, ela foi se ramificando, né, as espécies ancestrais se ramificaram e elas, né, deram origem às plantas que a gente conhece hoje, tá? Bom, o que aconteceu? Essa ancestral lá, uma alga verde, ela começou a se aproximar do ambiente terrestre, tá? Então, da mesma forma que a gente viu lá nos animais, que os anfíbios, eles tinham ainda, né, uma dependência de água, o primeiro grupo também vai ter uma dependência de água, tudo bem? Então, vamos lá. Minha setinha aqui. O que a gente vai ter de novidade evolutiva aqui? A gente vai ter um embrião multicelular. Porque esse embrião multicelular, ele é melhor para o meio terrestre, tá? Ele vai causar menos desidratação. E a gente tem arquegônio e anterídeo. Nossa, o que é isso? Anterídeo são os órgãos sexuais masculinos. E arquegônio são os órgãos sexuais femininos, tá? Então, não sei se vocês lembram lá de quando a gente falou de protistas, que as algas elas liberam os gametas na água, não é? Aqui, como as plantas elas estão começando a ficar no meio terrestre, elas não podem liberar o gameta na água, não é? Não tem como. Mesmo que elas sejam ainda muito dependentes da umidade, tudo bem? Então, eu tenho aqui o primeiro grupo que são as briófitas, né? As briófitas são grupos de musgos, tá? Então, esse primeiro grupo, ele ainda é muito, né, ligado à umidade. E aí, o que a gente tem em seguida, não é? A gente vai ter mais 3 novidades evolutivas aqui, tá? Isso a gente vai ver com calma de cada grupo. A gente vai ter um esporófito dominante. Então, o que é esporófito? O fito vem de planta e o esporo vem de esporo, tá? Então, é um esporófito. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tem vasos condutores, tá? Então, aqui em briófitas a gente não tem vasos condutores. Já em pteridófitas a gente tem. E a gente tem folhas e caules verdadeiros, tá? As pteridófitas, então, principalmente são as samambaias, não é? Que a gente conhece bastante. E aí, após isso, ainda surgiu semente e crescimento lateral. Então, aqui a gente não tem semente, tá? E aqui, então, a partir desses dois grupos, né? A partir desse momento, a gente tem semente e crescimento lateral. Semente, né? Obviamente, é um tipo de estrutura reprodutiva. E o crescimento lateral significa que elas conseguem se ramificar, né? Então, a gente consegue ver aqui essa araucária, que é uma gimnosperma, onde ela tem os galhos, não é? São esses galhos que são crescimento lateral, tudo bem? Por fim, angiospermas, que são as plantas que, quando a gente pensa em uma planta, a gente pensa nela, a gente tem flores e frutos, tá? Então, tem a entrada, né, o aparecimento de flores e frutos, tudo bem? Tudo isso aqui, né, visando o quê? Ficar mais adaptado ao meio terrestre, tá?
E aí eu trago aqui no cantinho, né, esses dois nomes que também chamam as plantas, né, que dividem as plantas. Então eu vou falar para vocês não se confundirem se vocês virem alguém falando sobre isso. Primeiro, criptógamas. Criptógamas significa que são as sem semente, tá? O cripto, ele quer dizer escondido, né? Cripto me lembra alguma coisa de cripta, né? De caixão, de coisa de cemitério, assim. Então, seria... E o gama vem de gameta, estrutura reprodutiva. Então, como seria essa estrutura reprodutiva escondida? No caso, elas não têm semente, tá? Então, quem são as criptógamas? São as briófitas e as pteridófitas. Tudo bem? São as briófitas e pteridófitas. As fanerógamas. Fanerógamo, farano, vem de visível. Então, aqui a gente já tem uma estrutura reprodutiva visível, né? Isso que significa. As fanerógamas são aquelas plantas que têm semente, tá? Então, quem tem semente? Gimnosperma e angiosperma, tudo bem? Então, criptógamas, briófita e pteridófita, fanerógamas, gimnosperma e angiosperma, beleza? O primeiro grupo, né, que são as briófitas. A gente tem, então, um gametófito dominante, tá? O que é isso? Um gametófito, ele libera gametas e um esporófito libera esporos, tá? Fiquem com isso na cabeça. Aqui primeiro eu vou mostrar para vocês como que é a carinha e daqui a pouco eu mostro a reprodução, tá? Então vamos lá. Como eu falei, as briófitas não têm vasos condutores, tá? Porque elas não têm um tecido verdadeiro, a gente vai ver aqui. E aí o transporte, né, de água, de nutrientes, ele é feito por difusão célula a célula. Então até por isso, como a gente vê aqui o musguinho, né, do meu lado, as briófitas elas não conseguem alcançar grandes tamanhos, porque, né, não conseguem ter uma nutrição tão eficiente. Tudo bem? Então, vamos ver aqui. A gente tem o gametófito, que é essa estrutura verdinha, né? A gente vai ter um cauloide, um rizoide e um filoide. Por que tem todos esses nomes? O oide vem de falso, tá? Então, é porque, como eu falei, não tem um tecido verdadeiro, mas eles simulam, né? Eles têm uma função de folha, de caule e de raiz, tudo bem? Então, o rizoide vai prender, né, essa plantinha no solo, o cauloide vai dar estrutura para os filoides do gametófito, tudo bem? Então, o gametófito é toda essa estrutura aqui que a gente vê, tranquilo? E o esporófito é essa estrutura aqui em cima que vai nascer, então, né? Ela vai se desenvolver na época reprodutiva. Quando a gente pensa em musgo, normalmente a gente só pensa nessa coisinha verdinha, não é? Normalmente a gente não vê essa estrutura marronzinha. Então é por isso que a gente fala que é um gametófito dominante. Por quê? Porque a gente vê mais essa estrutura verdinha. A gente vê mais essa estrutura verdinha e a estrutura verdinha é o gametófito. Tudo bem? A gente vai ter aqui o que a gente chama de um ciclo de alternância. Então eu vou ter um ciclo gametofítico, que é N, lembra, todos para ser gameta tem que passar por meiose e tem que virar N, lembra disso. E uma fase esporofítica que vai ser 2N. Tudo bem? Então, aqui a gente tem briófita. Elas são muito dependentes de água, tem um gametófito dominante, tá? A reprodução. Vamos lá. Vamos então aqui vamos seguindo os números. Tudo bem? O gametófito ele é aquela parte verdinha, né, que a gente conhece, e vai dar origem a um esporófito. Daqui a pouco a gente vai ver como que é essa origem. Ele deu origem a esse esporófito. O esporófito ele tem uma cápsula, vocês estão vendo aqui? Tem essa cápsula. E aí, o que vai acontecer? O esporófito, ele é 2N, tá? Só que ele vai passar por meiose. Tá vendo aqui? Passou por meiose. A meiose, então, ela vai dar origem aos esporos, que são N. Tudo bem? O esporo N. Quando esse
esse esporo ele cai então no solo, ele vai dar origem ou a um gametófito macho ou a um gametófito fêmea. Tudo bem? Então o esporo caindo no solo deu origem ou ao gametófito macho ou a um gametófito fêmea. No gametófito macho, a gente tem aqui, ó, tá vendo? A origem de uma célula que a gente chama de anterozoide. Vamos lá. Lembra que eu falei que anterídeo é a parte masculina? Lembra disso? Anterozoide significa o espermatozoide da parte masculina, né? A célula, o gameta da célula masculina, tudo bem? E a gente fala que é anterozoide, igual o espermatozoide, porque ele também é flagelado, tudo bem? Então ele é flagelado e ele é, né? Ele vem do gametófito masculino, tranquilo? Bom, aqui a gente ainda tem, por ele ser flagelado, ele precisa de ajuda, né, para poder chegar. Qual é a ajuda que ele vai ter? Vai ser a água, tá? Ele não vai ser liberado na água, lembra, a gente não tá no meio aquático. Mas a umidade ajuda, então a chuva vai ajudar, tudo bem? Então ele vai liberar, não é? Esse gametófito macho, ele libera os anteroides. O anteroide, quando ele encontrar então um gametófito fêmea, tá vendo aqui? O gametófito fêmea, ele tem um óvulo, ó, o gametófito fêmea tem um óvulo aqui embaixo. O anterozoide, ele vai entrar então, né, no gametófito fêmea, até ele encontrar o óvulo. Tudo bem? Tranquilinho, né? Encontrou o óvulo, teve fertilização. Tudo bem? Isso acontecendo aqui em cima, ó, no gametófito fêmea. Com a fertilização, né, tem um zigoto. E aí o zigoto ele vai desenvolver quem? O esporófito. Tudo bem? Então o gametófito, né, o fêmea, ele vai ficar aqui com a estrutura com o óvulo. Quando chegar um anterozoide e fazer a fecundação, e acontecer a fecundação, em cima dele mesmo, não vai cair em lugar nenhum. Em cima do gametófito tem então o desenvolvimento do esporófito. Tudo bem? Olha aqui na imagem. O zigoto ele dá origem ao esporófito. Tranquilo? Por isso que eu falei, o esporófito ele é 2N. Só que dentro da cápsula acontece a meiose. Tranquilo? Pteridófitas. As pteridófitas, então, como eu falei, o maior exemplo aí que a gente tem são as samambaias. Eu não sei se vocês já repararam essas bolinhas que ficam, né, na parte de trás da folha da samambaia. Eu não sei se está na época reprodutiva, tem que dar uma olhada aqui nas samambaias da minha casa. Bom, pteridófitas, então, é o primeiro grupo que tem vasos condutores, tudo bem? Quais são o nome desses vasos condutores? Xilema e floema. A gente vai ver na próxima aula, quando eu falar mais sobre as angiospermas, né? E aí eu vou falar detalhadamente o que o xilema, o que o floema faz, tá? Mas, assim, no geral, o xilema, ele faz o transporte da água, tá? E o floema faz o transporte das outras substâncias, tudo bem? Aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter um esporófito mais desenvolvido, tudo bem? E o gametófito, ele é tão pequeno e ele fica tão pouco tempo que normalmente a gente não vê esse gametófito, tá? Se a gente ficar observando a samambaia, a gente acaba não vendo, né? A gente não se liga nisso, tá bom? Então, a samambaia que a gente vê, mais comum, ela é esporófito, tudo bem? Então, aqui eu tenho um rizoma, vai ser o caule, né, do tipo rizoma. Quando eu falar das angiospermas, eu vou falar dos tipos de caule. A gente tem raízes e a gente tem folhas, tá? Aqui tem o nome de folíolo. Nossa, por que tem o nome de folíolo? Folíolo significa que é uma folha pequena, tá? Mas aqui já é uma folha verdadeira, já tem tecido verdadeiro, tudo bem? E essas bolinhas aqui, mostrando aqui também, essas bolinhas são os soros. Soros, não sei. Eu sempre falo soros. E a gente tem o báculo. O báculo é o nome que é dado para essas folhinhas que são bem novinhas, não é? Da samambaia. Vocês já devem ter reparado isso. É uma folhinha bem pequenininha, bem novinha, tá? Vamos lá. Reprodução nas pteridófitas. Vamos começar aqui
onde a gente tem essa fase E aqui. Vamos lá. Então, eu tenho lá a samambaia. A samambaia é um esporófito, lembra disso, né? Se ela é um esporófito, ela é 2N, não é? Ela é um esporófito. E aí, onde que ficam, então, esses esporos, né? Eles ficam nesses soros que a gente tinha comentado, né? Cada soro desse é um conjunto de esporângios. Vamos lá. Na folha da samambaia, a gente tem vários soros. Estão vendo aqui? Várias dessas bolinhas. O que são os soros? Os soros, eles são conjuntos de esporângios, né? Então, aqui, tá vendo? Isso tudo aqui forma uma bolinha que a gente vê, tá? Cada coisinha dessa aqui pequenininha é um esporângio, tudo bem? O esporângio, né, o esporófito, ele é 2N. Só que dentro do esporângio acontece meiose. Tá bem parecido com o anterior. Dentro do esporângio acontece meiose e tem a liberação de um esporo N. Um esporo haploide, tá? Esporo N. O esporo, quando ele cai no solo, né, então... Normalmente a gente tem samambaia em vasinho de planta, né? Quando ele cai, ele dá origem ao protalo, que é o gametófito. Como eu falei, é difícil a gente ver essa estrutura aqui, porque ela fica por pouco tempo, tá? Ela fica por bem pouquinho tempo. Mas ela parece uma folhinha, né? O que a gente tem essa estrutura aqui? Tá mostrando. Ela parece uma folhinha. Aqui nessa parte de cima eu tenho arquegônio. O arquegônio é o quê? É a estrutura reprodutiva feminina. E eu tenho... Ué, cadê? Tá. E eu tenho o anterídeo aqui embaixo. Os anterídeos, eles são o masculino, tudo bem? E eu também tenho os rizoides. Por quê? Essa estrutura ela precisa ficar fixa no solo, tá? Mas não é uma raiz verdadeira. Por isso que a gente chama de rizoide, tá? Uma raiz falsa. Enfim, o que vai acontecer nesse protalo? Tá vendo que todo mundo tá aqui juntinho. O arquegônio, dentro do arquegônio, né? Aqui são vários, tá vendo? Cada bolinha dessa é um arquegônio. São vários. Em cada arquegônio a gente tem um óvulo, tudo bem? Que é chamado de oosfera. Tranquilo? Então, em cada arquegônio eu tenho uma oosfera e eu tenho vários arquegônios no protalo, que é o gametófito. Tudo bem? Lembrando que o gametófito é N, porque ele veio desse esporo N aqui. Bom, então, o que vai acontecer? Os anterídeos, eles vão, né, amadurecer. E eles também formam anterozoides pluriflagelados. Então, da mesma forma lá das briófitas, a gente tem um anterozoide, que é uma célula masculina flagelada. Tudo bem? Uma célula masculina flagelada. O anterozoide, ele vai, então, de encontro à oosfera. E aí, eles vão, então, né, com a fecundação, eles vão dar origem a um zigoto, que vai dar origem a essa folhinha aqui. Olha que bonitinho. Vai dar origem a esse esporófito. Então, a gente não vê o protalo, não vê a fase gametofítica, porque ela depois, né, ela vai sumindo, porque o esporófito cresce a partir dela. Tudo bem? Crescendo aqui a partir dela. E aí, esse esporófitozinho, essa folhinha aqui que nasceu, que vai dar origem à samambaia. Tudo bem? Ao esporófito jovem. Tranquilo? Gimnospermas, vamos lá. Gímeno significa nu e esperma significa semente. Então aqui a gente vai ter semente, tá? Enquanto anteriormente a gente não tá vendo semente. Aqui a gente vai ter semente, tudo bem? Vai ter xilema e vai ter floema. Lembra quando a gente vê um cladograma, sempre vai se acumulando, não é? As novidades evolutivas. Um exemplo, tem o pinheiro, tem a araucária, não é? Essas plantas que eu botei aqui é a imagem, tá? E aí, qual é o nome desse pinheirinho aqui que a gente usa às vezes no Natal, né?
ele é chamado de estróbilo ou cone, né? Cone por causa dessa estrutura, estróbilo. O que é um estróbilo? Um estróbilo, ele é um conjunto de esporângios, tá? Só que ele vai ser protegido por uma folha em forma de escama. Vocês conseguem ver que cada pinheirinho desse é como se fosse uma escaminha assim, aberta? Vocês conseguem ver? Bem lá na pontinha tem os esporângios, tudo bem? Isso faz o quê? Dá uma maior proteção ao esporângio, não é? Até uma proteção contra a desidratação, tudo bem? Dá uma maior proteção. Fica a escaminha aqui, ó, ali do pinheirinho, e o conjunto de esporângios fica aqui protegido por essa escaminha. Normalmente ela é bem dura, né? Bem grossa. Tudo bem? Então a gente tem estróbilos femininos e masculinos, tá? Uma árvore dessa aqui que a gente tá vendo embaixo, né? Ela pode ter só feminino, ela pode ter só masculino ou pode ter os dois juntos, né? Tá? Aí depende da espécie. Vamos à reprodução. Vamos lá. Vamos olhar aqui nesse cantinho. A árvore, então, que a gente está vendo, né? Aquele pinheiro que a gente viu, é o esporófito, tá? É o esporófito 2N. Tranquilo? E aí a gente tem, então, os cones ou estróbilos, tá? Eu tenho um feminino aqui e eu tenho um masculino aqui. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer? No masculino, a gente tem a formação de um microesporângio, ó, microesporângio, que vai dar origem a grãos de pólen, tá? Então aqui a gente já tem grãos de pólen, tá? Não é o mesmo nome anterozoide e tal. Por que é importante o grão de pólen? O grão de pólen, ele é muito melhor, né, no ambiente terrestre, tá? Ele é muito melhor, ele não causa desidratação do que se fosse uma célula flagelada, né? A célula flagelada, ela precisa da umidade para, né, para poder passar, tudo bem? Para poder ser levada. Então, esse aqui é o masculino, em cada, tá vendo? Tá vendo essas coisinhas? São essas escamas, né, que eu falei. E aí, em cada escama dessa, a gente tem um conjunto de esporângios, tudo bem? O que acontece, né? Normalmente, acho que a gente falou disso em reprodução, mas às vezes também vem, quando é masculino e feminino, botam muito o micro sempre sendo o masculino e o macro ou mega sendo o feminino. Então a gente viu isso acho que na malária, se eu não me engano, não é? O microgameta, que é o masculino, e o macrogameta, megagameta. Agora eu não me lembro o nome. Acho que é megasporo. Não lembro. Mas era o mega e o micro, né? Lembram disso, tá? Porque o que é ser masculino ou feminino é isso. É uma célula ser maior e uma célula menorzinha que vai, então, chegar até ali e fazer a fecundação, tá? Bom, então, o microesporante, ele dá origem aos grãos de pólen, que todo mundo é N, né? A gente tá falando de gameta, passou pela meiose. O feminino, ele tem, então, mega esporângio. O mega esporângio, ele vai passar por meiose. Tá vendo aqui? Pela meiose. E aí, ele vai dar origem a um óvulo, tá? Aqui, ele vai dar origem a um óvulo. Tudo bem? O óvulo, ele tem o megasporo N, tá? Megasporo N. Então, o pólen tá lá, né, voando por aí. Ele sai pelo vento, né, ele vai voando. E ele encontra, então, um estróbilo feminino, tá? Quando ele encontra esse estróbilo, né, ele vai entrar aqui no gametófito feminino, né, no arquegônio. Ele entra aqui, tá vendo? E aí, ele vai encontrar, então, a oosfera, que é N. Essa estrutura aqui, oosfera. Lá na oosfera, ele vai, né, vai acontecer a fecundação. Ó, aconteceu a fecundação. E a gente tem, então, a formação de um embrião. Tudo bem?
formou um embrião. A partir disso, a gente vai ter a formação de uma semente, tá? Para ser semente, o que precisa ter? Um tecido chamado endosperma. Endo não é dentro, não é? Então, endosperma, para ser chamado de semente, tudo bem? Então, um endosperma e um embrião junto, tudo bem? É esse endosperma que vai nutrir o embrião, tá? Como se fosse o vitelo que a gente viu nos animais, tudo bem? É um tecido, né, rico em amido, beleza? A semente, então, ela vai cair, né? Ela pode ir pelo vento e ela vai germinar e vai dar origem a um esporófito, tudo bem? Olha aqui, esse aqui é o pinhão, não sei se vocês conhecem. É, né, aquela lá da araucária. E aqui, ó, tá vendo? É a semente. É a semente do pinhão. Então aqui eu tenho tanto um endosperma como eu tenho um embrião, tá? Então é esse endosperma, né? Essa parte do pinhão que as pessoas comem que nutre a semente, tá? Aqui tá mostrando mais em detalhe, né? Como é essa chegada aqui do útero, né? E a formação de um tubo polínico, a gente vai ver isso melhor em angiospermas. O que é esse tubo polínico? É um caminho químico, né, que as plantas fazem para que o núcleo do pólen ele vá certinho ali na oosfera, tá?